Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler o Evangelho, meditar. Hoje o assunto é um assunto assim, maldição. Ela existe, não existe, nós podemos ser amaldiçoados, nós podemos amaldiçoar alguém. Vamos com alguns textos bíblicos, vamos meditar sobre o assunto, amém? Amém. Lucas 9, do 51 ao 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para ali fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Segundo Reis 2, do 23 ao 25. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até Monte Carmelo e ali voltou a Samaria. Amém. Então, Noemi leu um trecho do Velho Testamento, segundo Reis, e esse trecho, ele conta uma passagem do profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu era um homem de Deus, né? Ele havia sucedido Elias havia subido para o céu e Eliseu ficou como o profeta de Deus ali na terra de Israel. E Eliseu tinha autoridade, não? Ele tinha unção. Ele era um homem de Deus e as pessoas sabiam que ele era um homem de Deus, não é? Mas ele indo a caminho de Samaria, alguns garotos, alguns jovens resolveram mexer com ele. Vai embora, seu careca, e desrespeitaram a figura dele. Ele virou, amaldiçoou os jovens. 2 ursas vieram, mataram 42 jovens, e ele foi para Samaria, não é? Então, o que nos conta essa história? As pessoas falam assim: nossa, mas ele não era um homem de Deus, tal. Mas ele era um homem, não é? E ele se sentiu, a sua autoridade que ele tinha em Deus, ele sentiu que estava, assim, sendo desrespeitada, não é? Ele se sentiu desrespeitado. Ele sentiu que aquela autoridade, que aquela unção que ele tinha, havia sido desrespeitada. E ele amaldiçoou os jovens. O que aconteceu? Como nós já falamos, os jovens foram mortos por 2 ursas que apareceram. Vocês percebam que existem 2 situações aí. Nesse caso, a maldição do profeta Eliseu teve o seu resultado quase imediato. A vida dos jovens foi tirada. Uma maldição, um mal, não é? Mas o que deu força para essa maldição? Primeiro, a autoridade que o profeta Eliseu tinha. Ele tinha unção, não é? Vocês se lembram que Jesus diz aos apóstolos: eis que vos dou autoridade, né, sobre todas as forças do mal. Deus nos dá autoridade. Então o profeta Eliseu, ele tinha autoridade, não é? Ele tinha unção. Deus havia dado para ele essa autoridade. E ele, ofendido, magoado, se sentindo assim desrespeitado, e que pela figura que ele tinha, que ele era um homem de Deus, ele amaldiçoou os jovens. Mas os jovens não foram amaldiçoados à toa. Eles deram motivo para isso, porque eles não poderiam chegar a uma pessoa mais velha, especialmente naquela época onde existia muito respeito às pessoas mais velhas, principalmente esses homens de Deus, não é? As pessoas tinham um respeito, tinham uma reverência, não é? Não era uma coisa jogada, eles tinham
Onde eles iam, eles eram muito respeitados, temidos, não é? Mas eles eram homens como nós, mas eles tinham a unção de Deus. Não é? O que acontece? Os jovens deram motivo para que ele, base para que a maldição se realizasse. Vocês entendem o perigo que existe? E nós podemos amaldiçoar alguém? Esse que é o perigo. Muitas vezes eu posso amaldiçoar um filho meu, dizendo assim, olha, você não vai dar para nada na vida, você vai ser como fulano, você não quer estudar, você vai ser vagabundo. Então, nós podemos, às vezes, com a nossa língua, amaldiçoar um filho nosso, porque ele às vezes é preguiçoso, como criança ele dá trabalho. E qual é a nossa autoridade? A autoridade de pai e de mãe que nós temos, que é uma autoridade também. E essa palavra que eu estou lançando contra o meu filho é uma maldição. Porque eu estou dizendo que ele não irá dar certo na vida, que ele não dará em nada, que ele não conseguirá, que ele será um fracassado, ou que ele é burro. É uma maldição, porque se eu falar assim, não se deve falar, porque nós temos autoridade de pai e de mãe. E quando nós temos autoridade, muitas pessoas têm essa autoridade de pregar o evangelho, elas são ungidas por Deus. Elas não deveriam amaldiçoar ninguém, porque existe uma autoridade espiritual nelas. Elas têm autoridade porque Jesus ensina assim, eis que vos dei autoridade sobre toda a força do maligno, não é? Jesus fala assim, mas quando nós nos perdemos na nossa vaidade, nos deixamos dominar pela raiva, por aquele momento, nos sentimos ofendidos, podemos usar essa autoridade para amaldiçoar alguém, amaldiçoar uma casa, amaldiçoar um projeto, porque a maldição, ela tem uma causa. Biblicamente falando, nós devemos prestar atenção e jamais nos deixar dominar pela raiva, pelo momento, aquele sentimento de vingança, porque nós podemos amaldiçoar alguém, porque nós temos autoridade, nós temos unção. Quando nós oramos, nós sentimos a presença de Deus. Devemos sim abençoar as pessoas, abençoar os inimigos, como Jesus ensinou. Se alguém vos bater numa face, vire a outra. Jesus ensina a perdoar. Um ensinamento que o profeta Eliseu, nessa época, muito distante ainda do nascimento de Jesus, ele não sabia, provavelmente, não é? Ele provavelmente não sabia esses valores de Deus, apesar de ser um homem de Deus, porque Jesus é que veio trazer essa ideia de amor, de construção que Deus quer que nós façamos, não é? Mas podemos tomar cuidado. Alguém pode nos amaldiçoar? Também pode. Nós devemos tomar cuidado o que fazemos quando despertamos a ira das pessoas, quando fazemos com que as pessoas nos odeiem. Vamos ser mais contidos, não vamos falar tudo o que vem na cabeça, vamos respeitar as ideias das pessoas, vamos pensar bem antes de entrar numa briga, numa discussão, porque isso não é papel de cristão. O cristão deve ser conciliador, o cristão deve amar o próximo, o cristão deve ser uma pessoa que todos identifiquem como uma pessoa que ama, que deseja bem ao próximo, não é? E nunca uma pessoa que amaldiçoa, não é? Porque nós temos autoridade, as pessoas têm autoridade. Agora, na passagem que está em Lucas, que já é o Novo Testamento, Jesus e os apóstolos estão passando por Samaria. E eles são ofendidos por uma parte da população ali, que queria que eles ficassem, eles não podiam ficar, e eles se ofendendo, provavelmente, e os apóstolos dizem para Jesus assim, o Senhor quer que nós pidamos para que venha fogo do céu e consuma essas pessoas, porque eles ficaram com raiva das pessoas. Parece que não é uma maldição, mas eu desejo que aquelas pessoas sejam consumidas pelo fogo. É uma maldição, eu estou desejando mal a elas, porque elas desrespeitaram a unção de Jesus, desrespeitaram a unção dos apóstolos, não respeitaram a autoridade espiritual deles.
E se os apóstolos tivessem pedido, teria acontecido por quê? Porque a autoridade espiritual que eles tinham, não é? As pessoas poderiam ser consumidas por fogo que viria do céu. Mas Jesus ensina, vocês não sabem que espírito vocês são? Quer dizer, Jesus já ensina assim, que aquele que está com Deus não amaldiçoa, mas abençoa. Vocês não sabem que espírito vocês são? Então, Jesus já ensina que o desejo de Deus é que as pessoas se amem, que a maldição não venha na boca daqueles que seguem a Jesus. Mas a maldição biblicamente existe, pelo que eu entendo no texto, existe. Existe. E nós temos que tomar cuidado quando nos relacionamos em casa, com parentes, com crianças, porque podemos estar amaldiçoando sem querer alguém, porque nós temos autoridade. E vamos tentar abençoar as pessoas. Olha, eu desejo que você, mesmo que a pessoa te faça mal, eu desejo que você se dê bem, que você se arrependa, eu desejo que você fique curado da sua saúde, porque Deus quer isso de nós, que nós vamos orar por aquelas pessoas que nos aborrecem e nunca amaldiçoar. Então, esses dois trechos são muito importantes, porque num trecho o profeta Eliseu se enche de ira e amaldiçoa. E no outro trecho, os apóstolos são ensinados por Jesus que o Espírito de Deus que está nele não quer mais que isso aconteça. O Espírito de Deus quer que as pessoas se amem, sejam amigas, se perdoem. Não é? Na nossa vida cristã, é muito importante vocês saberem, nós temos autoridade espiritual também. Não é? Nós temos autoridade espiritual também. E nós devemos fazer bom uso dela para a honra e a glória de Deus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Que ensinamentos preciosos, não Amém. é mesmo? Amém. Então pedimos que você que ouviu a mensagem, dê um like, compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa mensagem Amém. tão boa e tão útil para o nosso coração. Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, obrigada por esse tempo, por essa mensagem, por a sua palavra. Obrigada por esse canal. Pedimos, Senhor, que as pessoas que estão assistindo sejam abençoadas, que nós possamos entender o sentido correto, Senhor, de que é ser um cristão abençoador e não pessoa que amaldiçoa, que deseja o mal, que tem inveja, que tem ira, mas nós possamos, Senhor, transmitir o amor de Jesus para as pessoas, que as pessoas possam olhar para nós e identificarmos como cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus. E para isso precisamos estar cada dia mais perto de Ti, em comunhão, deixar o Seu Espírito Santo agir através de nós. Agradecemos por tudo, pedimos pelo nosso país e os países do mundo também, principalmente os que estão sofrendo. Agradecemos por essas bênçãos que o Senhor nos dá todo dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.